meu nome é Lexi Lucas. Tenho 27 anos e sou sargento do Exército dos Estados Unidos. Fui treinado para enfrentar o inimigo em alguns dos lugares mais hostis da Terra. Mas nenhum treinamento poderia ter me preparado para este momento aqui mesmo, na cozinha de mármore da minha família em Dallas. Meu braço esquerdo estalou seco e nauseante sob o peso do meu pai. A dor era uma descarga elétrica, mas o que me matava por dentro era a voz calma dele. Não seja tão dramática, Lexi. Eu só estava te segurando. Minha mãe, em vez de correr para o meu lado, sibilou do outro lado da sala, com a voz áspera como um caco de vidro quebrado. Harrison, tome cuidado. O que vai acontecer com o seu novo contrato com o campo de golfe se ela chamar a polícia? Ela não estava preocupada com os meus ossos. Estava preocupada com os valores da conta bancária do marido. Eles cometeram um erro fatal. Pensaram que estavam domando uma filha. Não sabiam que tinham acabado de armar um soldado. Deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários e clique em curtir e se inscrever se você já foi tratado pela sua própria família como se fosse uma garantia da imagem deles. A primeira coisa que registrei não foi a dor. Foi o frio. O mármore italiano importado do chão da cozinha era como uma camada de gelo contra minha bochecha, um contraste gritante com o fogo abrasador que subia pelo meu braço. Minha respiração era ofegante, entrecortada e superficial. Acima de mim, meu pai, Harrison Lucas, não estava como um pai, mas como um vitorioso em um campo de batalha que ele mesmo criou. Ele não estava olhando para mim, encolhido no chão. Sua atenção estava no pulso, na tarefa meticulosa de ajustar seu relógio Rolex de ouro. O clique suave do fecho ecoou no quarto cavernoso. Viu, disse ele, com a voz desprovida de qualquer emoção, exceto por uma decepção assustadoramente calma. Você sempre me faz chegar tão longe. Não havia pedido de desculpas em seu tom, nem remorso. Era a voz de um CEO avaliando um projeto fracassado. No mundo dele, violência não era perda de controle. Era uma ferramenta de gestão. Então, houve um movimento. Minha mãe, Elaner, atravessou a sala às pressas. Por uma fração de segundo, uma parte tola e infantil de mim pensou que ela viria me ajudar. Mas ela não veio até mim. Foi até a enorme geladeira sub-zero de aço inoxidável, cujo zumbido era um zumbido baixo e indiferente ao fundo. Ela abriu a porta do freezer, o ar frio saindo em névoa, e vasculhou o interior. Voltou, não com um telefone para pedir ajuda, mas com um saco de ervilhas orgânicas congeladas. Ajoelhou-se, não ao meu lado, mas a uma distância cuidadosa, como se eu fosse algo contagioso. Temos a sessão de fotos para a revista de amanhã, explicou ela para o ar, com a voz num sussurro tenso. Sua concentração era absoluta. Ela não estava tratando um ferimento. Estava contendo uma crise de relações públicas antes mesmo que ela pudesse começar. Ela empurrou a bolsa de gelo para minha mão boa, com um toque leve e impessoal. Segure isso, ordenou suavemente, e fique quieta. Você sabe como seu pai está estressado. Foi isso, a traição final. Não o estalar do osso, mas o chiado silencioso das suas palavras, priorizando uma capa de revista em vez da agonia da filha. O estresse do meu pai era a justificativa. Minha dor era um inconveniente. Harrison começou a andar de um lado para o outro, seus caros sapatos de couro silenciosos na pedra polida. Ele havia trocado de papel, de carrasco para promotor. Era uma performance familiar, um monólogo que ele havia aperfeiçoado ao longo de anos me destruindo. Ele andava de um lado para o outro em frente à enorme ilha da cozinha, uma magnífica laje de granito onde, poucas horas antes, fingimos ser uma família normal tomando café da manhã. É uma questão de respeito, Lexi, começou ele, com a voz assumindo o tom sensato e repreensivo que usava em salas de reunião. É uma questão de entender o seu lugar. Ele não gritava mais. Aquilo era pior. Era o desmantelamento calmo e metódico da minha realidade. Ele falava da pressão que sofria, de um negócio imobiliário multimilionário, das infinitas exigências do seu império. Ele falou do legado que estava construindo,
um legado que eu aparentemente desrespeitei ao ousar expressar minha opinião. O catalisador para a violência daquela noite, eu havia sugerido que não deveríamos vender um pequeno terreno que meus avós tanto amavam. Um pensamento sentimental. Na família Lucas, sentimentalismo era um problema. Ele parou de andar e apontou o dedo para mim. No exército, eles ensinam você a seguir ordens, não é? Eles treinam você para entender a cadeia de comando. Por que você pode aprender isso com estranhos, mas não em casa? Ele distorceu meu serviço, minha fonte de orgulho, em mais uma falha. Minha disciplina não era uma virtude. Era uma ferramenta que ele se sentia no direito de usar. Minha recusa em obedecê-lo cegamente não era um sinal de caráter. Era uma falha no meu treinamento militar, um insulto a ele pessoalmente. Minha mãe, sempre a leal segunda em comando, assentiu em perfeita sincronia. Isso mesmo, querida, ela interrompeu, com a voz transbordando uma falsa preocupação. Uma família é uma unidade. Seu pai é o comandante. As palavras pairavam no ar, sugando o pouco oxigênio que me restava. Uma unidade, um oficial comandante. Eles transformaram o único lugar onde eu deveria estar seguro em mais uma zona de guerra, mas uma sem regras de combate, sem Convenção de Genebra, apenas poder absoluto. Eu me levantei, com o corpo inteiro gritando em protesto. Meu olhar percorreu a sala, passando pelos móveis de design e pela arte abstrata que custava mais que um carro. Tudo era lindo, caro e completamente falso. Meus olhos pousaram no retrato de família pendurado na sala de jantar, uma fotografia enorme, tirada profissionalmente, de nós 4, incluindo meu irmão, todos com sorrisos perfeitos e cheios de dentes. Parecíamos felizes. Parecíamos o sonho americano. A dor lancinante no meu braço era a única verdade naquela casa. Eu conhecia o roteiro. Se eu ficasse, a história estaria reescrita pela manhã. Lexi escorregou no chão de mármore, tão desajeitada. E esperava-se que eu concordasse, sorrisse apesar da dor e fizesse a minha parte. Pensar naquela mentira era mais angustiante do que o osso quebrado no meu braço. Lentamente, trêmulo, levantei-me. Ignorei a inspiração brusca do meu pai, a ordem silenciosa para ficar abaixado. Eu precisava sair, não me vingar. Ainda não. Eu só precisava respirar um ar que não estivesse impregnado de mentiras. Minhas chaves estavam no balcão. Lancei-me para pegá-las. Onde você pensa que está indo? A voz de Harrison era um rosnado baixo, o mesmo que ele usou pouco antes da tempestade começar. Elaner se moveu para bloquear a porta, seu corpo uma barreira física entre mim e a liberdade. Seu rosto era uma máscara de pânico teatral. Lexi, não seja tola. Pense na família. Mas suas palavras haviam perdido poder. Naquela noite, elas me mostraram exatamente o que a família era. Não era um santuário. Era a ameaça. A dor que irradiava do meu braço me deu uma visão aterradora e cristalina. Passei por ela, sem nem me dar ao trabalho de empurrá-la. Era como se ela fosse um fantasma. Mexi nas chaves, minha mão boa tremendo. Finalmente consegui abrir a porta do meu Jeep e me joguei para dentro, batendo-a. Enquanto acelerava e saía pela longa e sinuosa entrada de pedra da nossa propriedade em Iglan Park, olhei pelo retrovisor. Eles não estavam me perseguindo. Estavam apenas parados na varanda, duas silhuetas perfeitas contra a mansão reluzente. Não uma mãe e um pai em pânico, mas dois sócios já calculando, já planejando o controle de danos. O caminho até o Hospital Presbiteriano de Dallas era um borrão de postes de luz. Minha mão direita estava apertada no volante, meu braço esquerdo um peso inútil e latejante. Cada buraco, cada solavanco, enviava uma nova onda de agonia pelo meu braço. Mas era uma dor estranha. A cada pulsação de fogo nos meus ossos, o fantasma de outra dor, uma dor mais antiga e profunda, vinha à tona. Era como se meu braço quebrado fosse uma chave, abrindo uma biblioteca de feridas que eu havia mantido trancadas. A dor física chamava seus irmãos espirituais, e todos respondiam ao mesmo tempo. O primeiro fantasma chegou quando eu tinha 16 anos,
uma lembrança na qual eu não pensava há uma década. Eu estava parado na porta do escritório de paredes de mogno do meu pai, segurando um troféu folheado a ouro tão alto que parecia absurdo. Eu tinha acabado de ganhar o campeonato estadual de debates do Texas. Eu havia argumentado por horas, com a voz rouca e a mente afiada, e eu tinha vencido. Eu me sentia invencível, ansiosa para ver a expressão em seu rosto. Ele estava ao telefone, é claro. Ele olhou para cima, seus olhos mal registrando a mim ou ao prêmio que eu estendia como uma oferenda. Ele franziu a testa, irritado, colocou a mão no fone e disse ao seu sócio: "Não, não é nada importante." Depois, fez um gesto de enxotar com a mão. "Vá embora." O peso do troféu de repente pareceu imenso, um bloco de chumbo. Afastei-me sem dizer uma palavra e coloquei-o sobre uma mesa lateral na sala de estar. Ficou lá por uma semana, acumulando poeira, uma ilha de conquistas não reconhecidas em um mar de decoração em tons neutros. Então, sumiu. Minha mãe o levou discretamente para um armário no porão. "Simplesmente não combinava com a estética, querida", explicou ela gentilmente, como se estivesse falando de uma almofada perdida. "Eles não apenas descartaram minha vitória. Eles apagaram as evidências." O jipe bateu em um buraco na estrada, e a lembrança se desfez enquanto a dor no meu braço se intensificava. O fantasma da minha formatura em West Point chegou. Aquele deveria ter sido o dia de maior orgulho da minha vida, o uniforme impecável, o peso do diploma, a sensação de honra pairando no ar. Meus pais deram uma festa luxuosa para mim depois, em uma churrascaria sofisticada no centro da cidade, repleta dos investidores mais importantes de Harrison Lucas. Eu estava perto do bar quando ouvi a voz do meu pai. Ele estava rindo, um som profundo e encantador. "Ela é teimosa", disse a um construtor, gesticulando vagamente na minha direção. Imaginei que alguns anos no exército a ensinariam qual é o seu lugar. O homem riu baixinho. Meu pai continuou: "Pelo menos ela está aprendendo a seguir ordens. Isso será útil para a gerência mais tarde." Suas palavras me atingiram com mais força do que qualquer golpe físico. West Point, um lugar que forja líderes, não passava, aos seus olhos, de uma escola de obediência glorificada, um investimento para me tornar mais dócil, mais útil ao seu império. Olhei para minha mãe, parada bem ao lado dele. Ela me viu olhando. Não se mexeu. Apenas lançou ao investidor um sorriso deslumbrante e experiente e elegantemente encheu sua taça de vinho, um ato silencioso e gracioso de cumplicidade. Comecei a enxergar o padrão, o mapa de cicatrizes que se desenhou em mim ao longo da vida. Não eram apenas os grandes momentos. Eram 1000 pequenos cortes, os planos cancelados com amigos porque meu pai precisava da filha perfeita em uma festa de gala empresarial, as férias de primavera que perdi para ser anfitriã de seus executivos. Eu era um acessório elegante para o sucesso dele. E minha mãe era diretora de palco, sempre sussurrando antes de um evento: "Sorria, Lexi. Este contrato é muito importante para o seu pai." Meus sacrifícios nunca foram por amor ou contribuição. Era o meu dever, minha obrigação para com um negócio familiar do qual nunca pedi para fazer parte. A lembrança mais vívida, aquela que ainda me faz sentir um nó na garganta, foi de um Natal há 2 anos. A família inteira estava lá, reunida na nossa sala de estar, com a árvore gigante brilhando com milhares de luzes. Eu estava em casa, de licença, contando animadamente aos meus primos sobre um curso de treinamento de sobrevivência brutal que eu tinha acabado de concluir. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, e eu estava orgulhoso. No meio da minha história, Harrison me interrompeu, sem nem tirar os olhos do celular. "Que legal", disse ele, com desdém. "Mas quando você vai fazer algo de valor de verdade? Tipo, ganhar dinheiro." As palavras, ditas tão casualmente na frente de todos, sugavam o ar da sala. Meus primos olharam para os próprios pés, envergonhados por mim. Meus tios e tias de repente acharam suas bebidas fascinantes. Minha orgulhosa história de resiliência foi instantaneamente redefinida como um hobby inútil. Meu sorriso congelou, e Elaner, a mestra da harmonia social, apenas deu uma risada leve e mudou suavemente de assunto para o clima,
um ato magistral de manutenção da paz social executado ao deixar sua filha sangrando silenciosamente no meio da sala. Esta noite, dirigindo pelas ruas vazias de Dallas com um braço quebrado, percebi que nada disso foi acidente. Não foi apenas um comentário impensado aqui, um gesto de desprezo ali. Foi um sistema, uma campanha deliberada e constante para me manter pequena, para garantir que eu nunca me sentisse valiosa nos meus próprios termos. Meu valor só foi medido pela minha utilidade para a ambição do meu pai e para a posição social da minha mãe. É uma sensação de solidão, não é? Construir-se, conquistar algo de que se orgulha, só para ter isso tratado como se não fosse nada pelas mesmas pessoas que deveriam ser seus maiores fãs. Se você conhece esse sentimento, se já se sentiu invisível na sua própria família, apoie esta história clicando em curtir. E nos comentários abaixo, escreva 3 palavras simples: você é visto. Porque às vezes é tudo o que realmente precisávamos ouvir. Expondo tudo, pedaço por pedaço, dolorosamente, finalmente entendi. A verdadeira lesão não era a fratura na minha una. Era a compreensão de que toda a minha vida havia sido vivida sob um comando tácito e silencioso: seja o que precisarmos que você seja e nunca, jamais, seja você mesmo. Naquela noite, eu havia quebrado aquele comando e agora eu tinha que descobrir o que fazer com a liberdade aterrorizante e dolorosa que viria em seguida. As portas automáticas do pronto-socorro do Dallas Presbyterian se abriram com um leve ruído, e eu saí da noite silenciosa e solitária para um mundo de caos controlado. O ar lá dentro estava impregnado com o cheiro de antisséptico, um aroma químico e limpo, totalmente diferente das fragrâncias florais selecionadas da minha casa. Luzes fluorescentes no teto zumbiam com uma energia implacável e vibrante, lançando uma luz fria e plana sobre tudo e todos. Telefones tocavam, máquinas apitavam em um coro constante e rítmico, e um murmúrio baixo de vozes, enfermeiras, médicos, familiares preocupados, formavam uma trilha sonora constante e anônima. Era barulhento, avassalador e impessoal. E, pela primeira vez em horas, senti que conseguia respirar. Em casa, o silêncio era o inimigo. Era um cobertor pesado e sufocante, cheio de regras e expectativas não ditas. Cada objeto em cada cômodo era um lembrete do meu lugar, do nome Lucas e do peso que ele carregava. Mas ali, na realidade nua e crua do pronto-socorro, nada disso importava. Ali, eu não era a filha de Harrison Lucas. Eu era apenas mais uma paciente em uma sala de espera lotada, um nome em uma lista. A própria impessoalidade do lugar era uma espécie de santuário estranho. Era uma zona neutra. Após o check-in, uma enfermeira com um rosto cansado, mas gentil, me conduziu a um pequeno cubículo, separado do próximo por uma fina cortina azul clara. Ela mediu meus sinais vitais com eficiência e prática, suas perguntas foram breves e objetivas. Quando perguntou meu nome, eu apenas disse meu primeiro nome e a inicial do sobrenome. Ela escreveu Lexi L no prontuário sem nem pensar 2 vezes. Ver escrito ali, aquele pequeno identificador anônimo, me deu uma estranha sensação de segurança. Lexi L não era uma decepção ou um problema a ser resolvido. Ela era apenas uma pessoa com um braço machucado. A enfermeira me disse que o médico chegaria em breve e fechou a cortina, deixando-me sozinha. A adrenalina que me motivara a escapar começou a se esvair, substituída por uma exaustão profunda e exaustiva. E no silêncio do pequeno cubículo, com apenas o bip distante como companhia, as vozes das quais eu estava fugindo começaram a soar novamente. Elas não eram reais, mas poderiam muito bem ter sido. A voz da minha mãe, carregada daquela desaprovação familiar e apavorada: você está estragando tudo, Lexi. Está fazendo uma cena. A voz do meu pai, mais fria e perigosa: você está exagerando. Foi um pequeno acidente. Fechei os olhos com força. Será que eu estava? Será que estava exagerando? O pensamento se enroscou no meu estômago como uma cobra. Por 27 anos, a versão deles da realidade tinha sido a minha. Talvez fosse só uma coisinha, uma discussão familiar que tinha saído do controle. Talvez eu devesse ter simplesmente segurado as ervilhas congeladas, ficado quieta e deixado tudo passar.
O impulso de voltar atrás, pedir desculpas, apaziguar as coisas e restaurar a paz tóxica e frágil estava tão arraigado em mim que parecia um reflexo. Seria mais fácil. Seria normal. Então, uma dor aguda e lancinante percorreu meu braço, um lembrete físico e brutal que me trouxe de volta ao presente. Olhei para o meu braço esquerdo. Ele já estava começando a inchar, a pele esticada e brilhante sob a luz fluorescente, um hematoma escuro e feio brotando no meu antebraço. Não era algo pequeno. Não era normal. Essa dor era a minha resposta. Era real. Peguei meu celular, com os dedos desajeitados. Meu primeiro instinto foi dar uma olhada nos contatos. Mas para quem eu ligaria? Não havia ninguém na minha família que ficasse do meu lado. Ligar para um amigo significaria tentar explicar uma vida inteira de segredos em um único telefonema desesperado. Eu não queria falar. Só precisava de uma âncora, algo verdadeiro em que me agarrar. No meio dessa guerra interna, abri meu aplicativo de audiolivros e encontrei o livro que eu estava ouvindo no meu último voo para casa, The Last Night, de Brené Brown. Ousando muito. Coloquei meus fones de ouvido, e os sons caóticos do pronto-socorro desapareceram, substituídos pela voz dela, cálida, firme e cheia de uma força firme que parecia um mundo à parte da minha. Voltei para um trecho que havia destacado. Suas palavras fluíram diretamente para o meu ouvido, um comando silencioso que cortou o ruído na minha cabeça. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder. É ter a coragem de aparecer e ser visto quando não temos controle sobre o resultado. Aparecer e ser visto. A frase me atingiu com a força de um impacto físico. Durante toda a minha vida, a principal diretriz foi o oposto: se misturar. Não criar problemas. Não ser difícil. Manter as aparências. Ser perfeito. Mas ser invisível. Minhas conquistas só eram aceitáveis se refletissem positivamente no meu pai. Minha dor só era aceitável se pudesse ser escondida antes da sessão de fotos para a revista. Ser vista, verdadeiramente vista, era a única coisa que nunca era permitida. Suas próximas palavras consolidaram isso: a coragem começa com a nossa presença e nos deixarmos ser vistos. Uma nova ordem, uma nova missão. E esta parecia certa. Parecia verdadeira de uma forma que as ordens do meu pai nunca pareceram. Naquele cubículo pequeno e estéril, uma decisão se cristalizou em minha mente. Foi um clique silencioso, tão definitivo quanto o ferrolho de um rifle deslizando no lugar. Eu não esconderia isso. Eu não engoliria essa dor e fingiria que não aconteceu. Eu deixaria essa ferida, toda ela, ser vista. A cortina se abriu com um farfalhar, e um jovem médico de olhos cansados e rosto gentil entrou. Ele tinha uma prancheta na mão. Lexiele? Perguntou, com um pequeno sorriso. Sou o Dr. Evans. Qual é o problema esta noite? Ele puxou um banquinho com rodinhas e sentou-se, com a caneta pousada sobre o prontuário. E, por um momento, fiquei paralisada. A mentira pré-programada, a história oficial da família, surgiu automaticamente nos meus lábios. Caí das escadas. Era tão fácil, tão limpo. Acabava com as perguntas e me permitia voltar ao silêncio familiar. Mas então olhei para o meu braço, para a prova física inegável da verdade. A voz de Brené Brown ainda ecoava fracamente em meus ouvidos: apareça e seja visto. Respirei fundo. Parecia a primeira vez que respirava de verdade naquela noite. Fui agredida, eu disse. Minha voz estava rouca, quase um sussurro, mas no silêncio do cubículo, soou como um tiro. Pigarreei e repeti, mais alto desta vez, mais claro: fui agredida pelo meu pai. As palavras pairavam no ar entre nós. Dizê-las em voz alta era como quebrar um feitiço de 27 anos. A caneta do Dr. Evans parou de se mover. Ele lentamente ergueu os olhos da prancheta, seu comportamento profissional desaparecendo. Seus olhos cansados encontraram os meus e, pela primeira vez naquela noite, nos olhos de um completo estranho, não vi julgamento. Não vi descrença ou decepção. Vi confiança. O silêncio que se seguiu à minha confissão foi mais pesado do que qualquer outro que eu já havia experimentado em casa.
O Dr. Evans simplesmente me encarou, a caneta congelada na mão. A bondade cansada em seus olhos foi substituída por um olhar de foco aguçado e repentino. Ele assentiu lentamente, um movimento único e deliberado, e então se levantou. Com licença, Sargento Lucas, disse ele, com a voz agora carregada de um tom diferente e mais sério. Ele não me questionou. Ele não duvidou de mim. Ele simplesmente saiu do cubículo, fechando a cortina atrás de si, deixando-me com o eco da minha própria verdade aterrorizante. Ele voltou menos de um minuto depois, mas não estava sozinho. Com ele estava uma mulher mais velha, talvez com quase 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e prático. Ela tinha olhos aguçados e inteligentes que pareciam absorver tudo de uma vez, e se portava com um ar de calma e autoridade que me foi imediatamente familiar. Era a postura de um oficial comandante. Sargento Lucas, disse ela, e sua voz não estava cheia de pena, mas de um respeito firme e profissional. Sou Dra. Ares Thorne, chefe deste departamento de emergência. Ela não me pediu para repetir a história. Não perguntou como eu estava me sentindo. Ela caminhou até a tela retroiluminada na parede onde meus raios X estavam expostos, seus olhos examinando as imagens brancas e fantasmagóricas dos meus ossos. Ela apontou um dedo decisivo para a tela. Esta é uma fratura espiral clássica da UNA, afirmou, com um tom tão claro e objetivo quanto um relatório de campo. Não acontece por causa de uma queda da escada. Acontece quando alguém agarra o pulso e torce com força. Seu relatório é consistente com as evidências médicas. Suas palavras atingiram o silêncio da sala com a força do martelo de um juiz. Pela primeira vez, minha verdade não era apenas um sentimento ou uma lembrança. Era um fato, validado pela ciência, inegável. A história que eu havia guardado em segredo por tanto tempo foi agora confirmada por um especialista, um comandante neste novo território neutro. Senti um tremor percorrer meu corpo, uma estranha mistura de terror e profundo alívio. Uma enfermeira entrou então para começar a me ajustar o gesso temporário. Enquanto ela trabalhava, envolvendo delicadamente meu braço em camadas de gesso, a Dra. Thorne puxou o banco com rodinhas e sentou-se perto de mim, sua presença uma força silenciosa e estabilizadora. Servi 10 anos no exército, disse ela, em voz baixa, dirigida apenas a mim. Cirurgiã de trauma, passei a maior parte do tempo em Kandahar. Ela olhou para mim então, e seu olhar era diferente do de um médico. Era o olhar de um colega soldado. Eu conheço o olhar de um soldado que se encontra em território inimigo. E, sargento, disse ela, com os olhos fixos nos meus, o senhor está aí agora mesmo. Foi isso. Foi isso que derrubou as paredes que eu passei a vida inteira construindo. Todo o treinamento, toda a disciplina, toda a compostura cuidadosamente construída que usei para sobreviver, tudo simplesmente ruiu. Lágrimas que eu nem sabia que existiam começaram a brotar, quentes e implacáveis, porrando as fortes luzes fluorescentes acima de mim. Eu, que havia sido treinada para nunca demonstrar fraqueza, estava chorando na frente de um estranho. A Dra. Thorne não me ofereceu um lenço de papel. Ela não disse nenhuma palavra apaziguadora. Simplesmente estendeu a mão e a colocou firmemente no meu ombro bom. Não foi um gesto de pena. Foi um gesto de solidariedade. Foi sólido, respeitoso e sensato. Você está seguro aqui, disse ela, com a voz baixa e firme, como um comando. Aqui, temos protocolo, procedimento, uma cadeia de comando baseada em regras e ética, não nos caprichos de um tirano. Foi a coisa mais reconfortante que já ouvi. Naquele momento, como se convocada pelo caos, a cortina se abriu. Minha mãe, Elaner Lucas, estava ali, com o rosto em uma máscara de pânico e fúria. Seu cabelo loiro, perfeitamente penteado, estava levemente desgrenhado, e seus olhos percorriam o pequeno cubículo como se procurassem uma ameaça para neutralizar. Lexi, o que você está fazendo? Já te liguei uma dúzia de vezes. Sua voz era um chiado agudo e acusatório. Ela viu meu braço engessado pela metade e então seus olhos pousaram no Dr. Thorne com indisfarçável desprezo. Deve haver algum mal-entendido aqui, disse ela,
mudando a voz para um tom suave e indiferente que usava para se referir a ajudantes contratados. Minha filha pode ser um pouco desajeitada. A doutora Thorne levantou-se do seu banco. Ela não se moveu agressivamente, mas se posicionou de forma a ficar bem entre mim e minha mãe. Ela era um escudo humano. Senhora Lucas, disse ela, com a voz perfeitamente calma e equilibrada, sua filha é minha paciente, de acordo com o protocolo do hospital e a lei estadual. Quando temos uma paciente apresentando sinais claros de abuso doméstico adulto, somos obrigados a denunciar. Somos obrigados a notificar as autoridades. O rosto de Elaine empalideceu. A máscara de frustração controlada caiu, revelando medo puro e inabalável. Você não pode fazer isso, gaguejou ela, com a voz perdendo o tom. Você tem alguma ideia de quem é meu marido? Era o seu trunfo, a frase que abrirá todas as portas e resolverá todos os problemas da sua vida. A doutora Thorne nem piscou. Ela pegou o telefone preso à parede. Tenho uma ideia muito clara de quem sou, disse ela, com a voz baixa, cada palavra carregada da firmeza da convicção absoluta. Sou uma médica que honra o juramento de Hipócrates. Com minha mãe observando, em silêncio, a doutora Thorne discou calmamente um ramal. Aqui é a doutora Thorne, do pronto-socorro, disse ela ao telefone. Preciso relatar um caso suspeito de violência doméstica contra um adulto. A vítima é militar da ativa. Cada palavra que ela dizia era um tijolo sendo colocado em um muro de proteção ao meu redor. Eu podia ver a confiança sumindo do rosto da minha mãe, seu mundo de influência e controle se dissolvendo diante dos seus olhos. Ela olhou para mim, e em seu olhar não havia amor, nem preocupação. Havia apenas uma sensação fria e venenosa de traição. Você arruinou esta família, sibilou ela, com a voz baixa e trêmula. Mas suas palavras não tinham poder algum ali. O som mais importante na sala não era mais a sua voz, mas a voz calma e firme de um estranho ao telefone, exigindo justiça em meu nome. Assim que o Dr. Thorne desligou, a cortina se abriu novamente. Um policial uniformizado de Dallas estava parado ali, com uma expressão sombria e profissional. A zona neutra não era mais neutra. As autoridades haviam chegado. A chegada do policial, um homem de meia-idade com rosto cansado que se apresentou como policial Miller, trouxe uma calma tensa e processual à sala. Mas era a calmaria antes da tempestade. Eu sabia que não duraria. A porta do meu cubículo se abriu novamente, não empurrada, mas arremessada, batendo na parede com um estrondo. E então a tempestade chegou. Harrison Lucas não entrou na sala. Ele entrou, um furacão de lã feita sob medida e fúria justificada. Ele estava ladeado por seu advogado particular, um homem cujo rosto era um sorriso de escárnio permanente e experiente. Os olhos frios e azuis do meu pai percorreram o quarto e me ignoraram completamente na cama. Todo o seu foco, todo o seu ser, estava apontado como uma arma para o Dr. Thorne. Quem diabos é você para interferir nos assuntos particulares da minha família? Ele trovejou, sua voz acostumada a preencher salas de reunião e silenciar qualquer oposição. O ar no pequeno espaço crepitava com sua raiva. O policial Miller deu um passo à frente, colocando-se discretamente entre meu pai e o Dr. Thorne. Senhor Lucas, preciso que fale baixo, disse ele, com um tom cansado, mas firme. Harrison soltou uma risada curta e incrédula. Calma. Quer que eu fique calmo? Ele gesticulou em minha direção, como se eu fosse um equipamento defeituoso. Vocês estão acreditando na palavra de uma garota mentalmente instável. Ela acabou de voltar de uma zona de guerra. Ela tem TEP. Ela provavelmente nem sabe o que está dizendo. A acusação foi um golpe deliberado e tático. Ele estava usando meu serviço, a única coisa na minha vida da qual eu realmente me orgulhava, como arma, e o distorcendo como um sinal de fraqueza, de loucura. Ele não estava apenas negando o que fazia. Ele estava tentando apagar minha credibilidade como ser humano. O calor da vergonha e da raiva tomou conta de mim. Tendo usado sua primeira arma, ele mudou de tática. Virou-se para o Dr. Thorne, a voz baixa, conspiratória, exalando um charme condescendente.
Era a voz que ele usava quando estava prestes a fechar um negócio. Dr. Thorne, disse ele, olhando ao redor do cubículo do hospital com desgosto, entendi que este hospital está arrecadando fundos para uma nova ala de cardiologia, não é? Um cheque generoso certamente poderia esclarecer esse pequeno mal-entendido. Foi uma atitude descarada e repugnante, em parte suborno, em parte ameaça. O ar ficou paralisado. A doutora Thorne olhou para meu pai, e sua expressão era como gelo, não de raiva, mas de algo mais frio, mais duro. Senhor Lucas, ela disse, com a voz baixa, mas carregada de um inegável peso de autoridade, minha integridade não está à venda. Imperturbável, Harrison voltou sua atenção para o policial Miller. A condescendência permanecia, mas agora tingida pela arrogância casual do poder. Tenho certeza de que o Departamento de Polícia de Dallas também tem suas próprias necessidades. O prefeito é um amigo muito querido meu. Ele disse isso de forma tão simples, tão certo de que a simples menção de sua influência seria suficiente para fazer tudo aquilo desaparecer. O policial Miller não reagiu. Nem sequer levantou os olhos do bloco de notas. Apenas deu um toque com a caneta. Bom para você, disse ele com a voz monótona. Agora, gostaria de fazer uma declaração, ou já terminou? Pela primeira vez, vi um lampejo de algo nos olhos do meu pai. Surpresa. Seu poder, a moeda que ele usará para governar o mundo inteiro, não estava funcionando ali. Essas pessoas não eram seus funcionários. Não eram seus investidores. Elas operavam com base em um conjunto diferente de regras. E foi então que ele se virou para mim. Todas as suas outras armas haviam falhado, então ele voltou para aquela que possuía e operava há 27 anos. Ele deu 2 passos em direção à minha cama, seu rosto uma máscara distorcida de fúria. O charme havia desaparecido. A condescendência havia desaparecido. Este era o homem que eu conhecia. Esta era a fúria da cozinha. Lexi, ele rosnou, com a voz baixa e perigosa, olhe para mim. Contra a minha vontade, levantei os olhos para encontrar os dele. Diga a eles que você caiu. Diga a eles que foi um acidente. Diga. As 2 últimas palavras não foram um pedido. Foram uma ordem, proferida com todo o peso de uma vida inteira de domínio. E a soldado em mim, a filha em mim, a parte de mim que havia sido condicionada por quase 3 décadas a obedecer àquela voz, estremeceu. Senti-me fisicamente encolher de volta nos travesseiros do hospital. O velho e familiar medo, frio e cortante, perfurou a frágil coragem que eu acabará de encontrar. Seria tão fácil ceder, tão fácil dizer as palavras e fazer tudo parar. Como se para aumentar a pressão, minha mãe, que pairava silenciosamente ao fundo, deu meio passo à frente. Ela me olhou, com os olhos arregalados, num apelo desesperado e silencioso: salve-nos, Lexi. Salve esta vida. Salve o nosso mundo. A sala inteira pareceu prender a respiração. Era como se o mundo tivesse se reduzido a este único momento, ao espaço entre o seu comando e a minha resposta. Olhei para o meu pai e, por trás da raiva, pela primeira vez, vi desespero. Ele estava perdendo o controle, e isso o aterrorizava. Olhei para minha mãe, e não vi um vilão. Vi um prisioneiro, tão preso naquela gaiola dourada quanto eu, implorando para que eu trancasse a porta atrás de mim. Então meu olhar se voltou para o Dr. Thorne, imponente e inabalável. Para o policial Miller, com sua caneta esperando pacientemente. Estranhos. Eles não me conheciam, mas estavam ali pela verdade. Estavam ali por mim. Respirei fundo. Não era o ar viciado e reciclado da mansão do meu pai. Era o ar limpo e antisséptico do hospital, o ar da zona neutra. Era o ar da liberdade. Minha voz, quando soou, não era alta. Não era um grito ou um berro. Era baixa, mas tão firme e sólida quanto a mão que o Dr. Thorne havia colocado em meu ombro. Eu não caí, eu disse, olhando diretamente nos olhos do meu pai. Você quebrou meu braço. As palavras eram uma declaração de guerra.
Harrison congelou, seu rosto era a imagem da descrença atordoada, como se tivesse sido baleado com sua própria arma. Por um momento, a sala inteira ficou imersa em um silêncio profundo. Mas, desta vez, o silêncio não era mais dele. Eu o havia retirado. Depois que a ameaça final e impotente do meu pai ecoou e desapareceu, um segurança escoltou ele e minha mãe para fora do quarto. O silêncio repentino que deixaram para trás foi algo físico, um vazio que se apressou para preencher o espaço que a raiva deles havia ocupado. A adrenalina de alta octanagem que inundara meu organismo, o combustível que alimentara minha rebeldia, se esvaiu de repente, deixando em seu lugar uma exaustão oca e dolorosa. Senti um vazio profundo, profundo. A batalha havia terminado, mas a guerra estava apenas começando. Olhei para a cortina azul clara, sentindo-me total e completamente sozinho. O policial Miller pigarreou, me trazendo de volta ao presente. Ele se aproximou e me entregou uma garrafa de água gelada. Você se saiu bem, sargento, disse ele, com a voz calma e objetiva. Aquela frase simples, um reconhecimento profissional de uma pessoa uniformizada para outra, significou mais para mim do que qualquer medalha que eu já tivesse conquistado. Foi uma validação da minha coragem, não apenas das minhas ações. Um momento depois, uma enfermeira mais velha entrou para trocar os lençóis da minha maca. Ela era afro-americana, tinha um olhar gentil e compreensivo e uma presença gentil que me deixou imediatamente à vontade. Ela se apresentou como Glória. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Não disse nenhuma ladainha vazia. Simplesmente continuou seu trabalho com uma eficiência silenciosa, seus movimentos calmos e reconfortantes. Enquanto ela alisava o lençol limpo e engomado sobre mim, ela se inclinou para perto de mim, como se estivesse compartilhando um segredo. Isaías 41:10, sussurrou ela, com a voz baixa e cálida. Portanto, não tema, pois estou com você. Não se apavore, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha destra fiel. Ela me deu um tapinha gentil no ombro e depois se foi, deixando aquelas palavras antigas pairando sobre mim como uma armadura invisível. Eu não era uma pessoa particularmente religiosa, mas naquele momento, seu silencioso ato de fé foi uma tábua de salvação. Foi um lembrete de que eu não estava tão sozinha quanto me sentia. Pouco depois, outra mulher entrou no cubículo. Ela tinha uma energia calma e competente e sorriu calorosamente. Lexi, disse ela, usando meu primeiro nome de uma forma que me desarmou instantaneamente. Meu nome é Sra. Shen. Sou defensora de vítimas do The Family Place, aqui em Dallas. Ela explicou que seu trabalho era me ajudar a entender minhas opções e ser uma guia para o que viesse a seguir. Ela se sentou, com uma postura aberta e não ameaçadora. Agora, ela começou, com a voz suave, mas clara, se estiver pronto, gostaria que contasse tudo a mim e ao oficial Miller, não apenas sobre esta noite. Qualquer coisa que você sinta que pode compartilhar. O convite dela foi a ordem oficial para fazer algo que meu treinamento militar havia me condicionado a não fazer, desclassificar o passado. Durante anos, compartimentei minha dor, trancando cada memória traumática em seu próprio arquivo seguro na minha mente. Era um mecanismo de sobrevivência. Agora, esses dois estranhos estavam me pedindo para abrir o cofre. Era um processo assustador, mas necessário. Então comecei a falar e, enquanto falava, minha voz mudou. A filha emotiva e reativa desapareceu, e o analista de inteligência treinado assumiu. Apresentei-lhes o meu relatório. Não chorei. Não embelezei. Apresentei os fatos. Descrevi a campanha sistemática de guerra emocional e psicológica que havia definido a minha vida. Relatei o incidente do troféu do debate estadual, descartado como algo sem importância e escondido no sótão por não combinar com a decoração da minha mãe. Detalhei os eventos da minha formatura em West Point, onde meus 4 anos de esforço incansável foram resumidos pelo meu pai como uma maneira conveniente de me ensinar obediência. Relembrei natais frios em que minhas realizações foram medidas por uma única métrica, seu valor monetário. Falei dos intermináveis eventos sociais, dos planos cancelados, dos pedaços sacrificados da minha juventude, tudo oferecido no altar da imagem familiar perfeita.
Os lembretes sussurrados da minha mãe. Sorria, querida. Este contrato é importante para o seu pai. Cada lembrança era um dado, parte de um padrão maior de abuso. Durante todo o tempo, o oficial Miller escrevia, com a caneta riscando metodicamente o bloco de notas, sem interromper. A senhora Shen apenas ouvia, com um olhar firme e inabalável, ocasionalmente balançando a cabeça para demonstrar que entendia. Eles não estavam apenas ouvindo a minha história. Estavam coletando informações. Estavam validando minhas experiências, transformando minha dor de uma vergonha particular em um caso público. Estavam construindo uma arma a partir da minha verdade. O processo levou quase 2 horas. Quando finalmente me calei, um silêncio pesado se instalou novamente no cubículo. Mas, desta vez, não estava vazio. Estava repleto do peso de 27 anos de verdades, finalmente ditas em voz alta. O policial Miller revisou suas anotações e então olhou para mim. Vou digitar isso em uma declaração formal, disse ele. Preciso que você leia com atenção. Se tudo estiver correto, preciso que você assine. Ele voltou pouco tempo depois com 4 páginas de texto limpo e preto. Ele me entregou a prancheta. Não tenha pressa, disse ele. Li cada palavra. Era minha vida, meu mapa de cicatrizes destilado no papel. A humilhação, a raiva, a tristeza silenciosa, estava tudo ali, exposto na linguagem fria e objetiva de um boletim de ocorrência. Ver tudo escrito cronologicamente, factualmente, tornou tudo inegavelmente real. Não estava mais apenas na minha cabeça. Era uma evidência. Antes de dar o passo final, pensei em quantos de nós somos ensinados a permanecer em silêncio, a manter a paz, a proteger uma imagem que está nos matando lentamente. Este relatório, este pedaço de papel, era minha voz finalmente se recusando a ser silenciada. Se você acredita que a história de cada sobrevivente merece ser ouvida e documentada, clique em curtir neste vídeo e, nos comentários, digite "Eu ouço você". É uma maneira simples de mostrar ao mundo que apoiamos aqueles que são corajosos o suficiente para falar a sua verdade. O policial Miller me entregou uma caneta preta. Peguei-a com a mão direita, a mão boa. Olhei para a última página, para a linha em branco no final. Era isso, o ponto sem retorno. Esta era a ordem final e legal do meu pai, e eu estava prestes a recusá-la oficial e formalmente. Minha mão tremia levemente, não de medo, mas pelo peso do momento. Coloquei a caneta no papel. A assinatura não era a letra cursiva e elegante que minha mãe insistira que eu aprendesse. Era nítida, angular e decisiva, Sargento Lexi Lucas. Aquela assinatura não era apenas a confirmação de um relatório. Era um voto, um juramento solene feito a mim mesmo de que meu silêncio havia acabado. Para sempre. Assinar meu nome naquele boletim de ocorrência foi como puxar o pino de uma granada. O voto de não silêncio foi feito, mas a consequência imediata foi que eu não tinha para onde ir. Voltar para a casa dos meus pais não era uma opção. Eu tinha acabado de declará-la oficialmente território inimigo. A senhora Shen, do The Family Place, parecia prever isso. Assim que o policial Miller saiu, ela colocou a mão no meu braço para me confortar. Você não vai voltar para lá, disse ela, sem deixar espaço para discussão. Temos um lugar para você. Aquele lugar era o Genesis Women's Shelter and Support, uma instalação segura escondida em um bairro tranquilo de Dallas. Enquanto a senhora Shen me levava até lá, observei as ruas opulentas e familiares de Glen Park darem lugar a um mundo mais normal e cotidiano. O quarto que ela me mostrou era pequeno e simples, com uma cama de solteiro, uma pequena escrivaninha e uma janela com vista para um pátio tranquilo. Não havia mármore, tetos abobadados, nem obras de arte opressivas. E era o lugar mais seguro que eu já havia me sentido em toda a minha vida. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem estar alerta. Não havia passos pesados e raivosos para ouvir no piso de madeira polida. Nenhum silêncio tenso e sufocante para temer. O ar no pequeno quarto parecia mais leve, mais limpo. Em termos militares, este abrigo não era apenas um esconderijo. Era minha nova base operacional avançada.
Era o terreno seguro de onde eu poderia me reagrupar, rearmar e planejar a próxima fase da missão. Na manhã seguinte, encontrei-me novamente com a Sra. Shen. Ela estava acompanhada por uma mulher chamada Sra. Davis, uma advogada perspicaz e focada, com um ar de competência discreta. Sentamo-nos ao redor de uma mesa simples em uma pequena sala de reuniões, e a atmosfera parecia menos com uma sessão de aconselhamento para vítimas e mais com um briefing estratégico pré-missão. A Sra. Davis espalhou alguns documentos sobre a mesa entre nós, um mapa do campo de batalha jurídico. Lexi, começou ela, em tom direto e profissional, está é uma guerra de informações. Seu pai vai usar seu dinheiro, sua influência e sua equipe de advogados para criar uma narrativa. Ele vai retratá-la como instável, pouco confiável e vingativa. Nossa missão, ela continuou, olhando-me diretamente nos olhos, é combater sua ficção com fatos indiscutíveis. Pela primeira vez desde que essa provação começou, senti uma onda de algo além de medo ou raiva. Propósito. Essa era uma linguagem que eu entendia: analisar uma ameaça, desenvolver uma estratégia, executar um plano. A Sra. Davis delineou os passos operacionais. Primeiro, entraríamos com um pedido de medida protetiva de urgência para manter meu pai legalmente longe de mim. O cerne da nossa ofensiva seria o relatório médico do Dr. Thorne e o boletim de ocorrência que eu havia assinado. Essa seria a nossa artilharia pesada. Então, precisaríamos reunir informações de apoio. Alguma testemunha, algum incidente passado que mostre um padrão de comportamento? Ela perguntou. Enquanto ela falava, senti meu treinamento como analista de inteligência se concretizar. Eu não era mais apenas a filha, a vítima. Eu era um trunfo estratégico no meu próprio caso. Nesse momento, meu celular vibrou em cima da mesa. Uma mensagem de texto. Era de um número que eu não via há algum tempo, meu primo Mark. Ele era um dos poucos parentes que sempre me tratou como uma pessoa, não como uma peça de xadrez no jogo do meu pai. Meu coração disparou quando abri. A mensagem foi um soco no estômago. Lexi, sinto muito. Soube do que aconteceu. Só queria te avisar. O tio Harrison está em pé de guerra. Ele está ligando para todos da família, dizendo que você teve um colapso mental completo por causa do TEP e que se machucou para chamar atenção. Ele está ameaçando cortar relações com qualquer um que sequer fale com você. Uma onda de fúria fria me invadiu. Ele estava executando sua campanha de difamação com perfeição, exatamente como a Sra. Davis havia previsto. Mas então li a próxima parte da mensagem de Mark, e meu cérebro analítico assumiu o controle. PS, ele fez algo parecido anos atrás com um antigo sócio, um cara que tentou processá-lo, arruinando completamente a reputação do homem. Achei que você deveria saber. Tirei uma captura de tela das mensagens. Não se tratava mais apenas de um drama familiar doloroso. Era uma informação útil. Era a prova de um manual tático pré-existente. Estabelecia um padrão. Encaminhei imediatamente a captura de tela para a Sra. Davis. Ela leu, com a expressão endurecida. Isso é bom, Lexi, disse ela, com a voz afiada e focada. Isso é excelente. Isso nos ajuda a estabelecer um padrão de manipulação e retaliação sistemáticas. Isso é motivo. A fase final da nossa preparação foi a mais difícil. A Sra. Davis me disse que eu precisava anotar tudo, cada incidente, cada ameaça, cada comentário depreciativo, cada ato de humilhação. Passei a vida inteira tentando esquecer essas coisas, enterrá-las. Agora eu precisava desenterrá-las, mas desta vez com um propósito. Comprei um caderno espiral preto simples na lojinha do abrigo. Naquela tarde, sentei-me à pequena escrivaninha do meu quarto e comecei a escrever. Não escrevi um diário. Escrevi um dossiê. Cada memória foi catalogada com datas, locais e citações diretas, de onde eu pudesse me lembrar. O troféu, o jantar em West Point, o comentário de Natal sobre ganhar dinheiro de verdade, os comentários cortantes constantes, os sorrisos silenciosos e cúmplices da minha mãe, o processo foi agonizante. Parecia caminhar por um campo minado do meu próprio trauma. Mas a cada entrada que eu escrevia, algo mudava dentro de mim.
As memórias não eram mais apenas fardos pesados e disformes que eu carregava no escuro. Ao escrevê-las, dando-lhes datas e contexto, eu as transformava. Não eram mais apenas a minha dor. Eram evidências. Eram provas. Cada lembrança não era mais um fantasma que me assombrava. Era uma bala, cuidadosamente registrada e pronta para ser carregada. Aquele simples caderno preto estava se tornando o meu arsenal. Eu estava transformando minhas lágrimas em testemunho, meu trauma em vantagem tática. Eu não era mais a vítima do meu passado. Eu era a arquiteta da minha justiça. O prédio do Tribunal de Família do Condado de Dallas era uma estrutura fria e imponente de concreto e vidro. A sala do tribunal em si era ainda mais, toda de madeira escura, iluminação suave e um silêncio sufocante e formal. Fora projetado para parecer importante, pesado. Era o palco. E hoje, minha vida era a peça. Meus pais estavam sentados à mesa oposta. Sua aparência era exatamente como deveriam ser, poderosos, respeitáveis, injustiçados. Meu pai usava um terno feito sob medida que provavelmente custava mais que meu carro. Sua expressão era uma máscara cuidadosamente elaborada de preocupação paternal. Minha mãe estava ao lado dele, uma estátua de dignidade silenciosa, de pérolas e vestido Chanel. Pareciam as vítimas. E eram boas nisso. Meu pai me olhou nos olhos e me lançou um olhar de pura e condescendente piedade, um olhar que dizia: essa sua birra está prestes a acabar. Alisei a frente do meu vestido azul escuro simples. Sentei-me com as costas retas, as mãos cruzadas calmamente sobre a mesa à minha frente, um soldado em posição de sentido. À minha direita estava a Sra. Davis, minha advogada, com seus arquivos organizados em uma pilha organizada. À minha esquerda estava a Sra. Shen, meu apoio, meu esquadrão. A primeira pessoa que chamamos para depor foi a doutora Eris Thorne. Ela caminhou até o banco das testemunhas com a mesma confiança inabalável que tinha no pronto-socorro. Ela foi nossa primeira linha de defesa, nossa inabalável primeira linha de defesa. A Sra. Davis a conduziu pelo depoimento inicial. A doutora Thorne apresentou os fatos médicos com a precisão fria e imparcial de um cirurgião. Ela explicou os raios-x, apontando a natureza específica da fratura. Esta é uma fratura espiral da ulna, afirmou ela, com a voz clara e firme. Não foram causadas por uma simples queda. São o resultado de uma força de torção significativa aplicada ao pulso e ao antebraço. Ela continuou descrevendo os hematomas no meu ombro e na parte superior do braço, concluindo: os ferimentos da paciente são, na minha opinião profissional, totalmente inconsistentes com a explicação dos pais dela sobre uma queda da escada. Quando chegou a vez do outro lado, o advogado do meu pai, um homem astuto com um sorriso venenoso, aproximou-se do banco das testemunhas. Ele tentou minar a credibilidade dela, mencionando sua permanência no cargo e questionando os procedimentos do pronto-socorro. A doutora Thorne nem piscou. Ela respondeu a cada pergunta com fatos frios e concretos. Ela era uma fortaleza, e os ataques dele ricocheteavam nela inofensivamente. Então chegou a minha vez. Meu coração batia forte enquanto eu caminhava até o banco das testemunhas e prestava o juramento. A Sra. Davis foi gentil, e suas perguntas foram elaboradas para que eu pudesse contar a história com minhas próprias palavras. Mantive a voz firme, como havíamos praticado. Relatei os eventos daquela noite, atendo-me aos fatos, exatamente como fizera no meu relatório escrito. A verdadeira batalha começou quando o advogado do meu pai se levantou para o interrogatório. Ele se aproximou de mim lentamente, com movimentos teatrais. Sargento Lucas, começou ele, com a voz transbordando falsa simpatia. Ele ergueu uma grande fotografia para o juiz e o tribunal verem. Era uma foto minha no Afeganistão, vestido com uniforme de combate completo, o rosto sujo de terra, segurando meu fuzil M4 em posição de prontidão, uma imagem de força, uma imagem da qual eu tinha orgulho. Você é um soldado altamente treinado, não é? Ele perguntou. Sim, sou, respondi. Treinado em combate. Treinado para manusear armas. Treinado, ele fez uma pausa para efeito dramático, para usar força letal para matar.
correto? Objeção, meritíssimo. Relevância, a senhora Davis se levantou imediatamente. A juíza, uma mulher de rosto severo, olhou do advogado para mim. Rejeitada. Permito a pergunta. Responda, sargento. Senti um nó frio no estômago. Meu treinamento abrange uma ampla gama de cenários, incluindo o uso de força letal sob as regras de engajamento. O advogado sorriu. Ele tinha o que queria. Claro, deu um passo à frente. Então, sargento, dado seu extenso treinamento em violência, não é possível? Não é plausível que, em um momento de sofrimento emocional, talvez um flashback relacionado ao seu TEP, você tenha perdido o controle, ficado tão bravo, tão violento, que se machucou e agora está tentando culpar seu pai amoroso e solidário pelos resultados trágicos? O silêncio no tribunal era absoluto. Foi um ataque impressionante e brutal. Ele havia tomado meu serviço, minha honra, minha força e os transformado em uma arma para ser usada contra mim. Ele estava me pintando como um monstro, um soldado quebrado, danificado demais para ser confiável. Eu podia sentir o olhar vitorioso do meu pai em mim. Eu podia sentir o júri me encarando, suas expressões agora nubladas pela dúvida. Por um único e aterrorizante segundo, o chão desabou sob meus pés. A raiva e a humilhação eram tão intensas que pensei que fosse vomitar. Então me lembrei do meu treinamento. Respirar. Avaliar. Responder. Respirei fundo, lenta e profundamente. Não olhei para o advogado. Não olhei para os meus pais. Olhei diretamente para o juiz. Meritíssimo, eu disse, minha voz baixa, mas ecoando por todos os cantos da sala, com todo o respeito ao advogado, ele não entende fundamentalmente o que um soldado é treinado para fazer. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Fui treinado para proteger os inocentes, não para atacá-los. Fui treinado para identificar uma ameaça, independentemente da sua forma, e neutralizá-la. Fui treinado para manter a calma sob pressão extrema. E, acima de tudo, fui treinado para relatar a verdade com precisão e sem emoção. Deixei meu olhar vagar do juiz para o júri. E, finalmente, o deixei pousar em meu pai. E é exatamente isso que estou fazendo hoje. Sustentei o olhar dele. Ele desviou o olhar primeiro. Aquele treinamento de avaliação de ameaças, continuei, com a voz ganhando força, foi o que me ajudou a finalmente reconhecer que o maior perigo para minha segurança pessoal não estava num campo de batalha num país estrangeiro. Era o homem sentado àquela mesa. Foi esse treinamento para manter a calma sob pressão que me permitiu dirigir até o hospital com o braço quebrado, em vez de desabar no chão de mármore. E esse treinamento em precisão e em relatar os fatos é o motivo pelo qual cada palavra do meu depoimento e cada palavra do relatório que entreguei à polícia são a verdade absoluta e inabalável. Terminei de falar. O advogado ficou parado, com a boca ligeiramente aberta, o sorriso presunçoso completamente desaparecido. Ele não tinha mais perguntas a fazer. Ele havia disparado seu melhor tiro, e eu o devolvi a ele. Ele murmurou baixinho, sem mais perguntas, meritíssimo, e retirou-se para sua mesa. A batalha estava vencida. O som agudo e definitivo do martelo do juiz batendo na madeira ecoou a finalidade do meu depoimento. Uma ordem de proteção permanente foi concedida, anunciou ela, sem deixar espaço para negociação. Este assunto será encaminhado ao Ministério Público para análise de possíveis acusações criminais. As palavras pairavam no ar, pesadas e absolutas. Do outro lado da sala, vi o rosto do meu pai se contorcer em uma máscara de pura descrença, seguida de raiva. Pela primeira vez na vida, Harrison Lucas ouvirá um não de um poder maior que o seu. Quando um oficial de justiça se aproximou dele, instruindo-o a manter distância, a barreira de sua compostura se rompeu. Ele começou a gritar, não com o juiz, mas comigo, ameaças vazias, acusações sem sentido. Era o rugido impotente de um rei cujas muralhas do castelo tinham acabado de ser rompidas. Não senti a satisfação triunfante que esperava. Enquanto observava o oficial de justiça escoltar meus pais para fora do tribunal, não me senti um vencedor.
Apenas me senti vazio. Um vasto e oco espaço se abriu dentro de mim. O ar estava denso com o tremor da explosão e, no silêncio retumbante, uma verdade devastadora se instalou em meus ossos. Eu havia vencido a guerra. Mas, ao fazê-lo, havia oficialmente perdido minha família. Poucas horas depois, eu estava de volta à solidão silenciosa do meu apartamento temporário, um lugar pequeno e mobiliado que a senhora Shen me ajudou a garantir. A adrenalina já havia sumido há muito tempo, substituída por uma exaustão profunda. Sentei-me na beirada do sofá desconhecido, o silêncio da sala contrastando fortemente com o caos do tribunal. Meu celular vibrou na mesa de centro, e a tela se iluminou com um nome que eu não via há dias: mãe. Fiquei sem fôlego. Centenas de cenários diferentes passaram pela minha cabeça. Será que ela estava ligando para gritar comigo, para se desculpar? Uma parte tola e esperançosa de mim voltou à vida. Hesitei, com o polegar pairando sobre a tela. Então atendi. Não era raiva do outro lado da linha. Era o som de choro, não os soluços crus e desolados da dor, mas os soluços cuidadosos e calculados da manipulação. Lexi, querida, começou Elaner, com a voz rouca de desespero ensaiado, por favor, eu imploro. Você precisa desfazer isso. Você precisa largar tudo. Seu pai não vai sobreviver a isso. Nossa reputação, tudo o que construímos, está virando pó. Fiquei escutando, com a mão apertando o telefone. Ela nunca perguntou se eu estava bem. Nunca perguntou sobre o meu braço, sobre a minha segurança. Sua preocupação não era com a filha. Era com o império. Suas lágrimas eram pelas rachaduras que haviam aparecido na fachada. Ela polia o mármore enquanto a fundação desmoronava. Uma tristeza profunda e cansada tomou conta de mim, apagando os últimos resquícios de esperança. Durante 27 anos, esperei que ela me escolhesse. Naquele momento, finalmente entendi que ela nunca me escolheria. Ela já havia feito sua escolha há muito tempo. Ela era uma cidadã voluntária do reino do meu pai, e eu era o traidor nos portões. Mãe, eu disse, e fiquei chocada com a calma que minha voz soou. Era uma calma que não vinha da raiva, mas de uma clareza terrível e definitiva. Eu te dei 27 anos para me escolher. Você não me escolheu. Os soluços do outro lado da linha cessaram, substituídos por um silêncio atordoante. Desejo-lhe tudo de bom, eu disse, as palavras soando impossivelmente pesadas e libertadoramente leves. Por favor, não me ligue mais. Encerrei a ligação antes que ela pudesse responder, antes que ela pudesse desencadear outra onda de culpa. Desliguei o telefone, e o clique definitivo ecoou no silêncio da sala. O último fio, aquele ao qual eu me agarrei por tanto tempo, finalmente havia sido cortado. Mais tarde naquela noite, desfiz a pequena mala que trouxera do abrigo. No fundo, estava a cópia dobrada da ordem de proteção. Sentei-me na cama e a alisei. A tinta preta no papel timbrado oficial era forte e impessoal. Não era um troféu. Não era uma taça da vitória para ser exibida em uma lareira. Eram meus documentos de dispensa honrosa. Era o documento oficial e juridicamente vinculativo que me libertou de uma guerra na qual nunca me alistei. Foi um reconhecimento formal de que o campo de batalha em que eu havia crescido era perigoso demais para eu retornar. Olhei para o meu nome, Sargento Lexi Lucas, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, me permiti chorar. Não eram as lágrimas quentes e raivosas do tribunal, nem as lágrimas de terror do chão da cozinha. Eram lágrimas de pura e genuína dor. Chorei pela garotinha que passou a vida tentando desesperadamente conquistar um amor que nunca foi incondicional. Chorei pela adolescente cujas conquistas eram vistas apenas como vantagens ou desvantagens. Chorei pela inocência que havia sido destruída aos poucos até que nada restasse. Lamentei a perda da família que eu deveria ter, a família que agora eu sabia que havia perdido de forma verdadeira e irrevogável. Alguns dias se passaram em um borrão silencioso. Então, uma tarde, bateram à minha porta. Um entregador estava lá com uma cesta enorme e extravagante de lírios e rosas brancas, embrulhada em celofane e amarrada com um laço dourado ridiculamente grande.
Era o tipo de arranjo enviado para funerais. O cartão estava escondido entre as flores. Era do escritório do meu pai. Dizia simplesmente: podemos esquecer que isso aconteceu. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento, apenas uma ordem, disfarçada de oferta de paz, uma tentativa de apagar a realidade, de enterrar a verdade sob uma pilha de flores caras. O meu antigo eu teria ficado dilacerado. O meu antigo eu teria visto isso como um ramo de oliveira, uma chance de restaurar a paz tóxica que eu confundia com normalidade. Mas eu não era mais o meu antigo eu. Não joguei a cesta no lixo. Isso teria sido uma reação, uma explosão emocional. Em vez disso, peguei meu telefone e liguei para o número na etiqueta da floricultura. Olá, eu disse calmamente, recebi uma encomenda que foi enviada para o endereço errado. Preciso que você venha buscá-la e devolvê-la ao remetente. Foi meu primeiro ato oficial como mulher livre, um pequeno e simples ato de estabelecer um limite. Não foi barulhento nem dramático. Foi uma declaração silenciosa, firme e inegociável: não participo mais dos seus jogos. Minha realidade não está à venda. Observei da janela a van de entregas retornar e o motorista carregar a cesta opulenta de volta para dentro. Enquanto ela se afastava, senti a fechadura final clicar no lugar. A porta agora estava fechada. 6 meses após o martelo do juiz bater, eu estava no frio da madrugada em Fort Hood, Texas. O ar estava fresco e carregava o cheiro de poeira e terra úmida. Ao meu redor, os sons familiares de uma base militar ganhando vida eram uma espécie de sinfonia: o ronco distante de caminhões, o baque rítmico de botas no asfalto, as vozes entrecortadas e profissionais de soldados se preparando para o dia. Este lugar, o exército, ao qual eu havia me juntado como meio de fuga, agora parecia menos um refúgio e mais um lar de verdade. Ali, as regras eram claras, lógicas e escritas para todos verem. A cadeia de comando era baseada em posição e mérito, não em mudanças de humor e manipulações. O respeito não era exigido por medo. Era conquistado por meio de ação e competência. Ao vestir meu uniforme, o peso familiar do tecido pareceu diferente. Não era mais uma armadura que eu usava para esconder a filha machucada e quebrada por baixo. Não era uma máscara. Era simplesmente eu. O tecido resistente e resiliente parecia uma segunda pele, um símbolo não daquilo de que eu estava fugindo, mas da força que eu havia forjado no fogo. Pela primeira vez, usá-lo me dava a sensação de liberdade. Meus fins de semana também mudaram. As horas tranquilas que antes pareciam longas e solitárias agora estavam repletas de um novo propósito. Em vez de me perder nas multidões anônimas dos bares do centro de Austin ou Dallas, comecei a passar meus sábados em uma pequena e modesta organização sem fins lucrativos perto da base. Era um centro dedicado a ajudar veteranas na transição de volta à vida civil. O prédio era um bangalô reformado, com sofás confortáveis e um pouco desgastados, e o cheiro constante de café coado. Era a coisa mais distante das instituições frias e intimidadoras que eu costumava associar à busca por ajuda. Eu não estava lá como especialista ou conselheira. Eu estava lá como uma colega, uma companheira de combate. Sentei-me com mulheres que enfrentaram inimigos em zonas de combate apenas para voltar para batalhas para as quais nunca foram treinadas, navegar pelo labirinto burocrático do Departamento de Assuntos de Veteranos, lutar pela custódia dos filhos ou escapar de situações domésticas que eram assustadoramente familiares às minhas. Ouvi as histórias deles e, em troca, compartilhei partes das minhas. Descobri que as habilidades que meu pai um dia distorceu e usou contra mim poderiam ser reutilizadas para o bem. Meu treinamento analítico me ajudou a conversar com veteranos mais jovens e dividir a complexa papelada de benefícios em etapas gerenciáveis, transformando uma montanha de confusão em um objetivo claro. Minha capacidade de manter a calma sob pressão, uma habilidade aprimorada nas piores circunstâncias, me permitiu ser uma presença constante para uma mulher no meio de um ataque de pânico, ajudando-a a superar a situação até que a tempestade passasse. Eu não os estava salvando. Estávamos nos apoiando mutuamente. Em suas histórias de sobrevivência e resiliência, encontrei a minha. Éramos um tipo diferente de unidade,
unidos pela compreensão compartilhada de guerras travadas tanto no exterior quanto a portas fechadas. Estávamos transformando nossas cicatrizes em serviço. Minha definição de família também estava sendo reconstruída do zero, sobre uma base nova e sólida. Mantive contato com as mulheres que estiveram comigo na sala estéril do pronto-socorro, minhas primeiras aliadas inesperadas. Quando eu tinha licença, dirigia até Dallas e encontrava o Dr. Thorne e a Sra. Shen para um café em uma pequena cafeteria independente. Não falávamos sobre o processo judicial ou o trauma. Conversávamos sobre nossos empregos, sobre um artigo engraçado que tínhamos lido, sobre o clima ridículo do Texas. Conversávamos sobre coisas comuns. Elas se tornaram minha família escolhida, mulheres firmes e solidárias que me viram no meu pior momento e escolheram ficar ao meu lado sem questionar. Também encontrei meu primo Mark. Ele e a esposa me convidaram para churrascos no quintal, encontros simples com cerveja barata, peito bovino defumado e risadas fáceis. Não havia interesses ocultos, nem conversas que parecessem andar por um campo minado. Éramos apenas uma família, criando novas, pequenas e autênticas tradições para substituir as tradições vazias e douradas que eu havia deixado para trás. Foi um processo lento e silencioso, aprender a baixar a guarda, aprender a aceitar a gentileza sem procurar o preço. Foi um tipo diferente de vulnerabilidade, a coragem de acreditar na paz depois de ter sido condicionada à guerra. O que me traz a esta manhã? O céu está começando a suavizar, passando de preto para um índigo profundo. Estou à frente do meu pelotão, minha respiração pairando no ar frio. Dou comando e entramos em formação, uma entidade única e viva com um propósito compartilhado. Esquerda, 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 direita, esquerda, grito, minha voz cortando o silêncio da manhã. Um coro de vozes responde, um som poderoso e unificado atrás de mim. O bater rítmico das nossas botas no asfalto é uma batida cardíaca constante e reconfortante. Enquanto corremos, o primeiro raio de sol ilumina o horizonte, pintando o céu com pinceladas de laranja e rosa. Um novo dia, um dia de verdade. Não estou mais fugindo de um passado sombrio. Estou liderando meus soldados em direção ao amanhecer. De volta ao meu quarto no quartel, guardada numa caixinha de madeira trancada na gaveta da minha escrivaninha, está a ordem de proteção permanente. Não a olho com frequência, mas sei que está lá. Não é um lembrete da dor. Não é o símbolo de uma família desfeita. É uma medalha. É a homenagem por ter vencido a batalha mais importante da minha vida. Meu pai estava errado. Minha história não termina com ele silenciado em seu chão de mármore. Não termina com seu veredito em um tribunal frio. Termina aqui, nesta estrada aberta, com o sol no meu rosto e o som dos meus soldados atrás de mim. Termina com a minha próxima missão, viver. Minha missão de viver está apenas começando, e não ando mais sozinha. Obrigada por caminharem comigo, por ouvirem minha história. Se alguma parte desta jornada ressoou com você, saiba que você também não está sozinho. Sua missão de curar e resgatar sua história é a mais importante que você já empreendeu. Por favor, clique em curtir para mostrar seu apoio aos sobreviventes em todos os lugares e compartilhe sua força comentando com uma única palavra que descreva ou que te ajuda a superar momentos difíceis. Vamos preencher este espaço com esperança. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias de resiliência e descoberta do amanhecer.